começar deixando com você um texto da palavra de Deus para o seu coração, Coríntios capítulo 13, na sua primeira epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 13, no versículo 13, diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Está entrando no ar, Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Uma pesquisa aponta que 57% dos brasileiros pensam que bandido bom é bandido morto. Cresce o número de pessoas absolutamente indignadas com a situação social do Brasil e acreditando que a morte dos bandidos é o caminho. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto, querido ouvinte, participando conosco aqui do nosso Debate 93 de hoje. Nós vamos dar aqui esses números, vamos estar discutindo esse assunto à luz do Evangelho, viu? À luz da palavra de Deus. Eu quero ouvir a sua opinião. Um fotógrafo turco publicou uma série de fotos que ele chama de Você é tão linda, em que mostra a reação de pessoas comuns após ouvirem elogios inesperados e sinceros. Diz aqui a matéria, né? Sinceridade, né? Vamos ver, né? Reconhecendo e enaltecendo a beleza de cada uma. O resultado foram doces senhorinhas sorrindo, embaraçadas e felizes ao receber o simples gesto do elogio. Você é uma pessoa que normalmente sabe elogiar e reconhecer aquilo de bom que o outro tem, assim, digamos, de maneira sincera, verdadeira e transparente. Como você reage quando escuta um elogio, hein? Você fica sem graça, você fica assim, desconfiada? Quero ouvir sua opinião, minha querida ouvinte. A Igreja Batista Missionária Hopewell em Greenville, uma pequena cidade americana, foi criminosamente incendiada. As investigações estão sendo feitas e a questão do preconceito racial, afinal de contas, quase 80% da população é negra e também preconceito religioso volta à tona. A igreja foi vandalizada com as palavras "Vote Trump". É um dos candidatos lá na eleição americana, Donald Trump, e você vai estar discutindo esse assunto com a gente aqui, porque ele abre um leque para a questão do ódio religioso e ódio racial. Isso, claro, isso envolve os países do mundo inteiro, a partir dos Estados Unidos também, à luz das escrituras sagradas. Como analisar esse episódio e tantos outros, nós vamos perguntar a você que participa conosco do debate de hoje. Ouvinte contando: meu coração está cheio de amargura e ressentimento, reconheço que a dor me tornou uma pessoa endurecida e triste, nem o meu louvor a Deus é o mesmo, e é exatamente isso que me incomoda, sabe? Como servir a Deus com o coração cheio de rancor? O que fazer quando a dor endurece o nosso coração? É possível passar por provações sem perder a alegria? Como conviver com o que está escondido e amargurando o nosso coração? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, em Duque de Caxias. Muito bom dia, seja bem-vindo. Pastor, uma pessoa com coração amargurado, ressentido, percebe-se que se torna aqui, como diz a nossa ouvinte, uma pessoa endurecida, e a própria vida espiritual da pessoa acaba afetada, pastor?
Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos queridos ouvintes. Sem sombra de dúvidas, né? Uma pessoa com o coração amargurado. Eu prefiro até começar com um texto bíblico, escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. Ele nos diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por causa dela contamine também a outros. Você observa que isso é um assunto tão sério que a própria Bíblia trata com muita clareza. A grande verdade, JR, é que a amargura e o ressentimento é inerente da vida. Qualquer ser humano pode passar por isso. A verdade é que todos nós, pelo menos falo por mim, em algum momento da minha vida fiquei amargurado, fiquei ressentido. A grande questão aqui não é a amargura e o ressentimento, mas a permanência do mesmo em nós. Nós precisamos lutar contra isso, porque isso acaba nos privando da graça de Deus. Ou seja, ela mesma está dizendo que nem o louvor dela é o mesmo mais na casa do Senhor. Por quê? Porque o coração dela está preso a coisas que ela já deveria ter deixado há muito tempo. Pastora Virgínia Estevão, da Igreja Semente de Fogo, em Botafogo, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia JR, bom dia debatedores, bom dia amados ouvintes. Eu acho que quando nós estamos sentindo uma tristeza muito grande pelas coisas que nós passamos, e no caso ela, me parece que ela não tratou disso, né? Eu acho que quando a gente vive situações assim, a vida vai apresentar pra gente pessoas que vão nos trair, situações que a gente vai ficar desencorajado, mas a gente precisa tratar isso. Então, foi no momento que ela decidiu não tratar, ela decidiu, não vou tratar isso, porque muitas vezes ela não tem força para tratar, ela não tem alguém para ajudá-la a retirar essa amargura, porque a amargura vai ficando como uma raiz e vai entrando e vai te sufocando. Daí você não tem mais esperança, você não tem mais visão, você começa a enxergar as coisas como se elas não fossem nunca mudar, e aí quando você deixa a tristeza se instalar no seu coração e a falta de fé, você vai ficando sufocada. Então, louvar a Deus é como se você tivesse com um canudo para tomar alguma coisa entupido. Você tenta puxar aquilo, mas aquilo não está, porque aquilo ali está impedindo você de ter esse relacionamento com Deus. Uma de nossas ouvintes conta: somente o perdão é capaz de nos fazer apagar os traumas do passado que permanecem vivos na nossa mente. Conta aqui uma querida ouvinte. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319. Pastor Ailton Desidério, pastor da Primeira Igreja Batista no Lins. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Este endurecimento e emocional no comportamento dela e esse enfraquecimento espiritual, pastor, decorrem desse mesmo ato, né? Quer dizer, ela diz que o coração dela está cheio de amargura. Não sabe se isso é de um episódio ou às vezes é um acúmulo de um monte de coisas que já aconteceram na história dela, mas de um jeito ou de outro nós temos pessoas agora nos acompanhando que viveram um episódio ou vários episódios e por conta disso se tornaram pessoas muito mais frias. E aí a vida espiritual começa a dar sinais de enfraquecimento. Sem dúvida. Bom dia, JR, bom dia, irmãos, colegas debatedores, ouvintes. Tem uma frase do Max Lucado, que é um autor que eu gosto muito, que tem a ver com esse tema. Ele fala assim: quando nós aceitamos a Cristo, Deus não nos leva para o banco de uma universidade. Ele nos leva para um hospital para fazermos um transplante de coração. Então, este coração novo que nós recebemos em Cristo, ele, inundado da graça de Deus, não cola nele essas questões da amargura que são contingências da vida. As pessoas nos magoam, nós também magoamos as pessoas, tem a ver com expectativas que nós temos em relação às pessoas. Por vezes nós mesmos é que provocamos assim desse ressentimento, porque depositamos muita expectativa em relação de uma pessoa, por exemplo, porque ele vai ser o salvador da minha vida, porque com ele que eu sou plenamente feliz, ou com ela, sei lá, e aí, como isso não é possível numa relação humana, então a pessoa se frustra e isso no acúmulo vai dando a amargura. Observe bem, se nós pegarmos um durex ou alguma coisa, uma fita autoadesiva, e se nós colocarmos numa superfície que seja que tenha água, ela não vai colar.
porque não tem aquela questão da porosidade. A porosidade, ou seja, essa primeira experiência traumática, ela cria como se fosse uma lixa, uma porosidade, aí a segunda acentua, a terceira acentua, e esse coração amargurado, ele vai extinguindo o espírito da graça de Deus, porque a relação é mais ou menos a seguinte, não é mais ou menos, é bem grande, né? Nós pecamos e Deus nos tratou com graça. Certo? E aí a relação é que nós precisamos transbordar desta graça na relação com os outros. Não é aceitar o que o outro fez de errado, que me magoou, não é aceitar. Falar, eu não aceito, eu não concordo, né, me magoou, mas eu não vou guardar isso no meu coração, porque faz mal para mim. É raiz de amargura e raiz venenosa. Reverendo Márcio Ciríaco, da Igreja Presbiteriana na Praça da Bandeira, em São João de Meriti. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. São inúmeras as pessoas que estão encaminhando para a gente agora seu WhatsApp, em resumo, dizendo que vivem circunstâncias iguais ou muito próximas a essa. Uma delas dizendo, JR, por favor, eu preciso de socorro. E a palavra é essa mesmo, que é desesperador para quem é confrontado com esse assunto, né? Quando percebe que de fato a sua vida está naufragando espiritualmente, seus relacionamentos estão sendo deteriorados a partir do instante em que ela não consegue superar os problemas vividos anteriormente e acumulam esse tipo de amargura e de ressentimento na sua vida. JR, debatedores e ouvintes da 93, a paz de Cristo. Tristezas, angústias, aflições são questões inevitáveis. Todos nós atravessamos, se não atravessou, vai atravessar, né? A Bíblia está repleta de pessoas que passaram por momentos de amargura. Inclusive Noemi queria até trocar o seu nome depois que perde seu marido, seus filhos, para amargura, né? Mara. A gente olha para Jó, um homem também que perde tudo que tinha e um homem amargurado. No entanto, quando a gente olha para a Bíblia também, conseguimos perceber outras personagens que, ao passar por seus momentos difíceis, não abandonaram o Senhor. E tem um que me destaca bastante, né? Que ela é uma anônima que passa às vezes tão despercebida, é no caso em que envolve Naamã, aquela menina que foi levada cativa, aquela menina, uma insignificante, que poderia ter todo a licença para ser amargurada, no entanto abençoou Naamã, que levou ela cativa, né? Então há comportamentos, né? Teve coragem, né? Coragem, podemos mudar. Paulo foi um que tantos José, difíceis, José, e se mantiveram, né, felizes na presença do Senhor. Claro, não vamos simplificar. Alguns são mais sensíveis, né, e buscam a presença do Senhor quando passam os seus momentos de angústia. Outros se tornam mais rancorosos, né? Mas a Bíblia nos dá bastantes sinais de que podemos ter um comportamento sensível à presença do Senhor nos momentos de aflições. É interessante quando o ouvinte nos acompanha, uma delas dizendo aqui, olha, é Deus que caminhou esse tema. Ela diz, estou aqui chorando, ela não contou a história. Certo, ela não contou a história, ela está simplesmente relatando que esse assunto tem muito a ver com a vida dela. Veja quantas pessoas estão hoje vivendo nessa amargura. O JR, o pastor citou nomes bíblicos ali, e eu gostaria também de citar o nome do homem mais importante na Bíblia, que foi Jesus. Ele disse para os discípulos no Getsemane, a minha alma está amargurada até a morte. Segundo palavras dele, não sou eu que estou dizendo. A grande questão aqui, gente, não é a amargura, eu torno a repetir. A grande questão é a permanência da amargura. Porque teoricamente, querido ouvinte, você que está em casa, nós poderíamos filosofar, fazer disso um grande poema, dizer que tudo é muito fácil, que não acontece na vida de crente, mas é mentira. A verdade é que seja pastor, eu falo por mim, talvez os pastores não, mas por mim, eu já tive momentos que eu fiquei profundamente amargurado, e a amargura ela vem por diversas portas, às vezes por frustrações nossas, às vezes porque nos sentimos com menos capacidade do que o outro, isso me torna amargo naquele momento. Eu acho que eu não consigo servir a Deus com a excelência que deveria servir. A grande questão, gente, é que nós precisamos entender isso, e eu gostei muito do tema quando a Marcela mandou para mim, porque a grande maioria que me ouve na própria rádio conhece grande parte da minha história, e eu sei que a nossa vida, a sua vida não pode ser pautada na minha história, mas na palavra de Deus. Mas a minha história pode te ajudar. Você tá falando com um ex-boia fria, eu fui abusado sexualmente várias vezes, eu apanhei com um chicote de bater em boi, eu dormi em rua, eu fui colocado em praça pública para ser escolhido por famílias numa cidade chamada Anhumas, Presidente Prudente, estado de São Paulo, quando era criança. Eu morei na casa de 8 famílias, eu velei minha mãe com 38 anos de idade, derrame cerebral na sala da minha casa. Então uma família que não tinha esperança,
uma casa que ninguém via perspectiva de vida. Mas nós precisamos entender uma coisa, gente. O nosso problema é que quando as coisas acontecem boas, nós dizemos é Deus. Quando é ruim, nós dizemos é o diabo ou é os outros que estão cometendo. E a grande verdade é que na minha história eu aprendi uma coisa: Deus é um Deus que tem o controle de tudo. Eu costumo dizer que Deus usa algumas situações e algumas pessoas durante a nossa vida como chicote para nós. Amém. Que é isso, pastor? Não se escandalize. Porque, querido, são chicotes de Deus para nos levar à presença dele. Lembra de José? Vou usar texto bíblico. No final da vida dele, o que os irmãos dele falaram para ele? Ah, José, o nosso pai morreu agora. Certamente tu vai nos matar. Tu vai nos perseguir. José disse o que para ele, gente? Gente, vocês não estão entendendo. Na verdade, não foi vocês que me venderam, mas foi Deus que me vendeu pro Egito. Deus que me trouxe para cá, para eu ser quem eu sou hoje, para preservar não só a minha vida, mas a vida de todos vocês e todo o Egito nesse tempo. Sabe de uma coisa, querido? Tudo que está acontecendo na tua vida é propósito de Deus. Seja bom ou ruim, Deus tem o controle de tudo. Desculpa, só uma questão nessa... Nós não podemos manipular as questões da vida, nós não podemos impedir, como disse Agostinho há muito tempo atrás, que uma ave voe sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ela faça ninho. Nós não podemos impedir que as experiências, as situações desagradáveis aconteçam, mas nós podemos decidir sobre elas. Partindo desse pressuposto, então, o que eu creio que no que diz respeito à amargura, não é a história, ou seja, aquilo que aconteceu, porque senão fica como se fosse chorando miséria, porque a minha foi assim, a outra foi assim, não é a história, mas a decisão em relação àquilo que foi feito. Não importa o que tentaram fazer com você, o que importa é o que você está fazendo com o que tentaram fazer com você. E aí tem uma relação do apóstolo, uma citação do apóstolo Paulo, né? Deixando as coisas que para trás ficam. Deixar as coisas que para trás ficam implica em decidir. Boa parte, a grande questão da raiz da amargura tem a ver com uma decisão. Não estou dizendo que é fácil, mas é uma decisão de falar, não, isso não me convém, isso me traz sofrimento, eu vou procurar ajuda. Decida a poder vencer essa raiz de amargura. Se eu consigo entender aqui, nós temos então, pela graça de Deus, um tema como o de hoje, encaminhado por uma de nossas ouvintes, com tantos outros ouvintes reafirmando esse tema, dizendo, essa é a minha história, eu passo por isso, tenho lutado com isso. Alguns ouvintes aqui estão dizendo, olha, foi uma questão de traição, é um assunto muito mencionado. Alguns estão citando perda de familiares, outros estão dizendo que estão tendo que cuidar de pessoas com enfermidade e por isso estão muito entristecidas. Outros têm problemas de relacionamento na própria igreja, outros têm pessoas que não se perdoam. Então, juntando essas áreas todas aqui, pelo menos essas vertentes aqui anunciadas, a gente vê que as pessoas estão lutando contra isso. Mas, primeiro, se esse assunto veio à tona e veio hoje, e você está ouvindo a gente, me parece que Deus já está respondendo a sua oração. Exatamente. Ouvimos aqui que é uma questão de decisão, mas a decisão, quando a pessoa não tem forças, é isso aí, né? Quando a pessoa diz assim, olha, caverna, ou tão entulhado que ela não consegue nem tirar aquilo de dentro de si, né? Então como é que destranca isso? Só um instantinho, JR, na questão da decisão, mencionou, porque quando fala que é uma questão de decisão, porque, observe bem, eu estou doente, é uma decisão minha sair procurar o médico. Eu estou com problema na justiça, é uma decisão minha sair procurar um advogado. Decisão não implica muito na potência, na força, na coragem, mas uma decisão frente à fraqueza, à debilidade, de poder reverter aquela situação, porque nada pode ser feito com uma pessoa que não decide. Não, eu estou entendendo, pastor. A minha abordagem aqui é que se o cara tiver com problema na justiça, estiver preso, ele não pode ir atrás. Isso. Se ele estiver doente, acamado e sem forças, ele não pode ir ao médico. Então, existem... Eu estou entendendo o que o senhor está falando, dinheiro, no sentido de tomarem uma iniciativa. Uhum. E Deus está dando oportunidade hoje. Não se trata aqui de nenhum desses casos. Quer dizer, a pessoa, de fato, o senhor está dizendo, que tem pessoas que ficam lamentando essa história e não andam. O que eu estou entendendo que o senhor está falando é isso. Tem gente que fica ali, lamenta, se vitimizando, ou mesmo assim, não tem forças.
Mas hoje Deus está dizendo, olha, peraí, tu trouxe esse assunto, eu trouxe esse tema, é a sua hora, é a sua vez, esse é o dia. Eu acho que o mais importante dessas pessoas que vêm falando, elas reconhecem que elas estão dentro de uma caverna, outras reconhecem que estão participando de um entulho no coração delas, elas estão reconhecendo o problema. Eu acho que a parte principal desses amados ouvidos é que eles conseguem reconhecer que eles estão dentro de um processo, ou seja, eu estou dentro de uma caverna e eu não tenho força para sair. Então é importante você, reconhecendo que você está vivendo uma situação dessa, você possa abrir o seu coração para buscar por um entendimento de como sair disso, uma estratégia de cura interior. E como é que funciona a cura interior? Primeiro você precisa enxergar o que você está passando, vendo que a força está se esvaindo por a situação que você está vivendo. Agora que isso não é o fim, isso pode ser um começo de você aprender a lidar com essa situação e não permitir que isso derrote você na sua fé e no seu coração. Porque muitas situações na sua vida começam a derrotar você no seu pensamento, no seu coração. Então você precisa se posicionar no seu pensamento, no seu coração e enxergar que há uma saída. Ouvinte, há uma saída. Não fique nesse lugar, há uma saída. Se você sente que você está sem forças, peça ajuda, ligue para alguém, peça oração. Você pode orar da onde você está. Você pode pedir a Deus, nesse momento, levantar pessoas. Eu falei de uma personagem que foi Jó, né? Jó, depois que contendeu com Deus, ele orou, reclamou de tudo com Deus. Aí me aparece o seu amigo Bildade. E Bildade chamou Jó à ordem. E aí, lá no seu momento de chamar a ordem, ele falou algo para Jó muito interessante, que foi o seguinte: se fores puro e reto, ele, Deus, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a tua justiça e a tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Então, olha, agora você pega e olha para os teus pais, olha para o passado e você vai ver quantas coisas boas aconteceram. Então, essa colocação de Bildade, pureza e retidão, esse é a melhor postura, né, nos momentos de aflições e angústias e sofrimentos. Pureza e retidão na presença do Senhor. Ou nós não temos um Senhor que vai ao nosso encontro e muda o nosso estado, né? Muda o nosso momento para um outro momento, né? O Jó sofreu isso, é esse mesmo Jó que lá na frente vai falar assim: eu só conheci Deus e ouvi falar, agora os meus olhos veem esse Deus. É esse mesmo Jó que vai aprender meio as suas aflições e angústias. Aprendendo. Olha, aprendendo, né? É fundamental. É o mesmo Jó que amaldiçoou o próprio ventre que ele nasceu. Perfeito. Esse Jó estava num extremo tão grande de amargura que ele chegou a cometer esse erro. São pessoas normais como nós, como Elias, que estava na caverna e Deus teve que ir lá para buscá-lo. Então, JR, você citou aqui a questão de pessoas que estão presas, outras que estão acamadas, mas tem gente pior, tem gente que está com a alma aprisionada. Exatamente. E essa que é pior, porque, gente, perdão, pastores, os que estão aqui, com todo respeito, filosoficamente falando, é muito lindo dizer que a pessoa ali simplesmente tem que ir, mas não é tão fácil assim. É fácil. Às vezes a pessoa está tão dominada por cadeias espirituais, e aí que entra a graça de Deus. Agora, querido, Jesus falou de um tema tão importante que acontece tão frequente hoje, a ansiedade. Ele falou: por que vocês andam tão ansiosos? A palavra ansiedade significa estrangulamento da alma. Quando você está ansioso, a tua alma está sendo estrangulada por alguma coisa. Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E eu termino essa breve participação para deixar os amigos falarem com Romanos capítulo 8, versículo 26. Você pode estar na cadeia, você pode estar no teu quarto, você pode estar numa cama de hospital, você pode estar no teu carro agora. Olha o que você precisa fazer. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Ou seja, quando eu não tenho força, quando eu não consigo, caia nos pés do Senhor, conta pra Ele a tua dor, porque, pra terminar, JR, é impossível não ligar a amargura à história, porque nós precisamos entender que história é o que aconteceu, seja 2 minutos atrás, já é história. Tem gente vivendo de história, seja de 30 anos atrás ou de 2 minutos atrás, de uma palavra que ouviu. E esse é o problema, a amargura chega, eu preciso decidir o que fazer com ela. E tem a questão
eu quero insistir nesse aspecto da decisão, não colocando sobre a pessoa amargurada um peso a mais, em nome de Jesus, de maneira alguma, tá? Porque se tudo dependesse tão somente da gente, nós não precisaríamos e não contaríamos com a graça de Deus. A graça de Deus é o convite. Observemos bem Jesus Cristo quando disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é um convite que é feito para uma pessoa que está numa situação de abatimento, de tristeza, neste aspecto aqui de amargura, em que Jesus Cristo a convida para que ela venha até ele, para que ali então, na presença dele, receba o bálsamo de Gileade, né, o frescor do Espírito Santo para poder vencer. O que a experiência com Deus, né, ela não faz com que a história se apague. Ela ressignifica essa história, tá? Ela vai dar a pessoa não vai ficar presa a esta corrente do passado. A história está dada, cada um tem a sua história, a história deixa marca. O apóstolo Paulo fala, trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Nós temos marcas, e as marcas emocionais são marcas difíceis de serem vencidas, porque elas vão se acumulando, mas frente à graça de Deus, como oferta, como convite, e uma decisão da pessoa em poder agir, pode ser a menor decisão. Eu vou orar, eu vou buscar ajuda, muda esta situação, com certeza. Só um pequeno passo, você que está passando uma situação difícil agora, que isso está realmente mexendo com você, que você não consegue sair desse lugar, que você se sente na caverna, transforma agora o pensamento de desilusão, de falta de fé, nesse momento, numa oração. Senhor, me ajuda. Busca o Senhor agora nesse momento. Transforma exatamente nesse momento o seu pensamento agora numa oração. E aí você vai ver que Deus pode trazer a você a capacidade não só de aceitar ajuda, pedir ajuda, mas também de você aceitar que precisa dessa mudança e pedir essa mudança e buscar por essa mudança até que você possa encontrá-la. Deixa eu falar uma coisa pra você que serve ao Senhor, porque às vezes tem pessoas crentes dizendo, então por que eu passo por isso? Estou tão amargurado, tantas coisas têm acontecido na minha vida. Queridos, lembra da vida de José de novo. Deus deu sonhos para José, mas Deus não mostrou como seria para José chegar onde ele chegou, porque talvez ele não suportaria. Então você está passando por momentos de dor, de dificuldade. Lembre-se de uma coisa, existem projetos de Deus tremendos para a tua vida, mas se Deus te mostrasse a estrada, a trajetória, talvez você desistiria. Não desista, Deus está no controle. Essas batalhas todas sentidas, compartilhadas e percebidas aqui através das mensagens, a participação dos nossos ouvintes, também por parte dos nossos ouvintes em relação aos nossos debatedores, palavras para o coração do nosso ouvinte, o coração de todos nós que já passamos por lutas e dificuldades. Quem é que nunca passou? Quem é que pode dizer assim, não tem ressentimento de ninguém? Tomara que não tenha mesmo. Nós não podemos ter, mas se houver, no fundo, algum tipo de amargura e de ressentimento, é necessário que você seja tratado pelo Senhor, para que isso seja absolutamente extirpado da sua vida e você tenha uma vida feliz. E uma vida feliz nesse contexto é uma vida de gratidão, que reconhece coisas boas que Deus fez na sua vida, e até nas experiências ruins, histórias que podem ser tratadas pelo Senhor e depois aplicadas como experiências para uma nova vida na presença do Senhor. Talvez seja dia de agradecer e de reconhecer. Passou quando eu ouvi a sua voz, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu.
Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos por esse assunto e pela sua vida, querido ouvinte, em nome de Jesus. O Instituto Datafolha apresenta uma pesquisa impressionante. Bandido bom é bandido morto. É dessa forma que 57% dos brasileiros pensam. Os números foram levantados por uma pesquisa do Datafolha, mostrando que de um ano para cá, mais gente passou a se dizer favorável à morte de criminosos. A pesquisa analisou diferentes grupos e mostrou que quanto mais velha é a idade, mais ainda essa expressão é aprovada. Entre os homens, 60% concordam e 55% das mulheres também. Alguma vez você já pensou assim? Amar quem teoricamente não merece amor é um dos ensinamentos do Evangelho. Como viver essa verdade? Você tem dificuldade de tratar com amor e bondade aqueles que te fazem sofrer? Pergunta você, ouvinte amado, começando a ouvir os nossos debatedores. A questão de poder pensar, né, quando alguém pisa no teu pé no metrô, no ônibus, ou quando alguém te assalta, você pensar, né, alguma coisa em termos de miserável, que você morra, não implica em você colocar em ação. Certo? Então, às vezes, você tem alguns pensamentos naquela hora da aflição. Agora, sem dúvida alguma que não resolve o problema, é porque há um descaso de política pública no nosso país, tá? Em poder prover um conjunto de medidas que possam, assim, oferecer um pouco mais de segurança. E há um sentimento, então, de tamanha invasão, de tamanha, assim, insegurança, em que as pessoas começam a ir para um extremo, achando que a medida de poder eliminar o mal é eliminando a pessoa que comete esse mal, o que não é, em hipótese alguma, verdade. Então, assim, pensar... a gente pode pensar, eu já pensei, mas isso não quer dizer que você seja adepto, né? E que você vai colocar em prática. Naquele momento de ressentimento, naquele momento de angústia, eu já fui assaltado 2 vezes com arma na cabeça e tudo, mas a questão é o seguinte, não, porque a solução é essa, a solução não é essa, a solução passa por um conjunto de medidas do governo, né, do Estado, que envolva toda a sociedade, políticas públicas ligadas à questão da educação, da saúde, né, a questão de uma transformação social, onde nós possamos oferecer para as pessoas menos favorecidas condições de elas não enveredarem pelo caminho do crime, que é um caminho muito fácil. Então, essa questão aí de poder, até na relação do marginal, o cara que está lá assaltando o marginal, ele está com uma arma que ele não foi comprar no Uruguai. Ele está com uma coisa que ele não foi buscar. Quem foi que buscou para ele? Quem foi que trouxe para ele? Quem foi que financiou esse negócio para ele? Tá? Quem foi que está bancando essa... Então, não resolve de maneira alguma essa ação, não é? E não é condizente biblicamente. E uma citação do Gandhi, que ele fala, se fosse valer a lei de Talião, dente por dente, olho por olho, ninguém mais estaria com nenhum outro tipo de... estaria desfigurado humanamente, porque acabaria com o ser humano, né? Então, a lei é do amor. Muito interessante é que a metade do país pensa assim, né? Metade do país. Tem que pensar como é que as pessoas estão pensando. Não é só o Rio de Janeiro, então não fala que Rio de Janeiro tem violência. Não, a metade do país, são 87 lugares que foram pesquisados, então metade do país pensa que o melhor é você matar o bandido. Agora vamos imaginar que a pessoa decida matar o bandido e o bandido não é bandido. Agora, ainda que seja bandido, aí eu decido matar aquele bandido. Então não só é olho por olho, mas também você começa a fazer a justiça com a sua própria mão. Você começa a determinar que a pessoa não precisa passar por um julgamento, por uma sentença, por um juiz, não precisa passar por alguma fonte onde a gente vai avaliar que tipo de crime ele está fazendo, por que ele está fazendo e como ajudar essa pessoa a mudar a atitude dela. Então a gente deixa de ser uma pessoa cristã e passa a ser uma pessoa que vai voltar à Idade Média e vai passar a matar as pessoas com o simples fato dela ter sido invadido o seu espaço ou qualquer outra coisa. É interessante como a Bíblia, ela sempre se revela de uma maneira fenomenal. Mateus 24:12, Jesus falou
que por aumentar a maldade do ser humano, o amor de quase todos se esfriaria. Essa é uma verdade, gente. As coisas estão de tal maneira que, se nós não tomarmos cuidado, nós, cristãos, nos tornamos também insensíveis. Já virou comum você assistir certas notícias na TV hoje que antigamente deixava a gente em pânico e agora para você é natural. Nós vamos nos tornando insensíveis em relação a isso. Só tem uma coisa que nós precisamos entender. Muitas das vezes queremos que o bandido morra, queremos que o viciado morra, muitas das vezes. Mas quando não acontece dentro da nossa casa, tudo isso muda quando é o meu filho, tudo isso muda quando é a minha filha, tudo isso muda quando é alguém que eu amo. Então nós precisamos nos colocar no lugar da mãe, do pai, das pessoas que estão do lado de fora. E aí sim, nós teremos o coração de Jesus, de amar o próximo como a nós mesmos. Virou um jargão popular, né? Com pouca reflexão esse negócio, né? Bandido bom e bandido morto. E que não é da agora, né? Isso é um jargão antigo, isso, né? Eu arrisco a dizer até que esses 57% eles irão diminuir. Sabe por quê? Porque a incidência, como o pastor acabou de dizer, dentro das famílias padrões, famílias tradicionais, estão acontecendo a marginalização. E aí hoje se fala desta forma, mas com pouca reflexão exatamente sobre este assunto. Quando entrar dentro da sua própria casa, como é que você faz? Você vai continuar dizendo a mesma coisa? Né, na sua família ou quem você ama, você vai continuar dizendo a mesma coisa? E outra coisa, é totalmente antibíblico isso. Deus não pode transformar, não pode usar de bondade e graça e transformar a vida daquele que está lá, né, naquele que hoje tem o seu coração endurecido pelo pecado, cauterizado pelo pecado. Será que o Senhor não pode transformar? Será que ali não está aquele que o Senhor vai chamar para a salvação? Então, quando a gente, inclusive a igreja jamais deve falar desta forma, jamais, porque isso é negar os conceitos bíblicos, os ensinos bíblicos. Ouvinte compartilhando que a sensação de impunidade ainda é muito grande, que algumas vezes a pessoa é presa e em seguida ela é solta, que a justiça tarda e muitas vezes a justiça falha. E essa percepção, segundo os nossos ouvintes, pelo menos alguns deles, é que promove esse tipo de sentimento que talvez não seja a maioria dentro da igreja. Lógico que nós estamos falando de uma pesquisa nacional, claro. Não estamos falando de uma pesquisa feita no meio evangélico, todo mundo sabe disso, o Datafolha faz uma pesquisa nacional. A questão é, como é que nós enxergamos este tema à luz das Escrituras? Ouvimos aqui, Jesus sempre se colocou no lugar do outro, trouxe sempre uma outra oportunidade, uma outra chance. Não estamos dizendo que isso é fácil. Não ouvi ninguém aqui dizendo, olha, é molinho, isso é tranquilo. Hoje cedo, Vila da Penha, tiroteio, padaria, camarada sai do carro dele com umas pessoas que estão ali na rua tomando café na padaria, tiroteio, come solto, uma pessoa é atingida. Esses dias agora, essa semana agora, dentista desce o Alto da Boa Vista, um monte de gente, bom, enfim, eu não quero trazer mais dados aqui porque não precisamos de mais dados, mas o fato é que nós estamos todos cerceados na nossa liberdade de alguma forma. O que promove isso? Promove as pessoas que vão para a resposta mais rápida. Qual é a resposta mais rápida? Se eles não tivessem vivos, não teriam feito isso. Será que é isso? Quantos ex-bandidos nós temos que se converteram mesmo? Porque virou crente. Exatamente. Alguns são pastores e alguns são ouvidos e assistidos por muitos dos nossos próprios ouvintes. Ou seja, existe uma possibilidade de mudança? Existe. Claro. Mas que a sensação de que a coisa está sem controle... Sim. Talvez seja essa sensação de descontrole que promova essa frase, entendeu? Esse resultado aqui. Não acredito que seja a maioria evangélica, mas acredito que muitos evangélicos também estão cansados. JR, tem uma questão nesse momento em que há uma perseguição velada em relação à igreja. Olha, a coisa tá ruim com a igreja que também não tá lá essas coisas, mas se as igrejas saíssem do lugar onde elas estão, de poder estar pregando o evangelho em bocas de fumo, no morro, nos presídios, o negócio estaria muito pior. A igreja tem sido o maior potencial de resgate do ser humano, tá? Então eu creio que a igreja tem que ter cada vez mais essa ousadia de poder estar, de poder penetrar nessas regiões. Agora, eu insisto nesse negócio, o bandido, quem é o bandido? É o cara que está com a arma na mão e assaltou? E aquele que não está? E aquele que roubou
milhões de reais ou de dólares e que impede que chegue uma pessoa com um filho doente na emergência e não pode ser atendido? Ouvinte compartilhando, JR, eu respeito a opinião dos nossos debatedores, mas tem muita gente inocente morrendo nas mãos desses criminosos e ficam impunes, infelizmente. Isso. Se há impunidade por parte do Estado, alguém deve tomar uma atitude, talvez não de matar, mas algo deve ser feito. Compartilha aqui o nosso ouvinte Lauro. Quero reiterar que é uma pesquisa da Datafolha. E que não necessariamente. A pesquisa está dizendo, bandido bom é bandido morto. Está dizendo que 57% dos brasileiros pensam exatamente que esta frase é correta. É uma pesquisa do Instituto Datafolha. Ô JR, a verdade, ô querido ouvinte, você que mandou o e-mail pra cá, todos nós estamos indignados. A verdade é essa, tá todo mundo indignado com o que está acontecendo. Mas a grande questão aqui é que as pessoas veem isso superficialmente. Ela já vê o problema no fim, mas na verdade existe uma raiz. O porquê dessa criminalidade tão grande tem todo um porquê. Onde estão os investimentos na vida dessas pessoas? Onde estão os incentivos em escola, em hospital? Tudo bem, uma coisa não justifica a outra, mas contribui. Claro. Contribui bastante. Então nós precisamos tomar cuidado. Agora, gente, o que nós não podemos é ficar com os braços cruzados. Simplesmente culpando o governo, culpando o ciclano, Bertano. Não, nós precisamos cruzar os braços como igreja. Nós precisamos orar pelo povo. E perdão, querido ouvinte, queridos pastores, com todo carinho, muitas das vezes o bandido aceita Jesus na igreja, o viciado aceita, e os primeiros a criticar são quem estão dentro da igreja. Exatamente. Vão dizer, eu quero ver quanto tempo ele vai durar. Quando vê o cara no meio do caminho caído, ao invés de nós abraçarmos e dizer para ele que ele ainda pode se levantar, a gente diz assim, não falei? Eu sabia que ele não ia aguentar, onde ele está de novo ali. Então nós precisamos nos posicionar. As dores são tão amplas, minha gente. Um ouvinte nossa dizendo, JR, acabei de enterrar um neto, foi morto pela polícia, eu chorei muito até a hora que soube no velório que ele estava no caminho ruim e que ele já havia matado várias pessoas. Diz a avó acompanhando a gente, eu não sei o que me deu. Jesus. Fui para casa e disse, graças a Deus, menos um. Não consegui mais chorar por ele. Diz a nossa ouvinte que é a avó. A avó. É um relato singular, único, mas que pode nos levar à reflexão mais profunda sobre esse tema. O envolvimento da igreja como um todo, na área para a qual ela foi chamada, que é evangelização. Exatamente. Os cuidados com o indivíduo todo e com todos os indivíduos, tudo que deve ser feito não deve ser retirado em hipótese alguma. Pode ser que em algum tempo da nossa história nós temos pensado mais em estrutura do que mais no fim, no objetivo da nossa missão. Mas vale uma reflexão. Também observamos que a igreja tem feito um trabalho extraordinário. A igreja local é a agência de transformação social deste planeta. Exatamente. Se ela não tiver a liberdade para agir, a situação vai ficar extremamente pior do que ela está hoje. Exatamente. A reflexão sobre o amor ao próximo, sobre a questão das punições que devem ser feitas, da responsabilidade de cada um, das consequências dos nossos atos, estão todas dentro desse tema que nós tratamos aqui hoje, de forma sofrida e difícil, ouvindo ao final depoimento de uma avó nestes termos e neste tom, trazendo para o coração de todos nós também uma reflexão. A igreja batista missionária Hopewell, em Greenville, nos Estados Unidos, ela foi criminosamente incendiada. E vocês devem ter visto isso aí. É uma cidade que tem quase 80% da população negra, e volta à tona nos Estados Unidos essa questão racial e também religiosa. Não houve nenhuma vítima, graças a Deus. Picharam na porta num dos lados da igreja, né? Parede do lado assim, vote Trump. O Donald Trump tem a maioria dos votos lá. As pesquisas indicam que ele tem a maioria dos votos lá. Então, enfim, de alguma forma a questão política é importante. Para nós aqui, talvez o foco seja a questão da própria igreja. O que representa isso a médio e longo prazo? O que significa isso quanto às conquistas de igualdade, de liberdade que todos nós temos, e até que ponto uma igreja se torna um alvo
de uma questão política ou de uma questão de intolerância religiosa. Como nós podemos analisar esse assunto à luz das Escrituras? Vamos ouvir o querido pastor Ailton sobre esse assunto, trazendo a sua opinião sobre esse tema. Eu estive nessa cidade há tempos atrás, passei lá, uma cidade muito bonita de Greenville, visitando algumas igrejas, e assim, o que a gente observa hoje no mundo é esse reacendimento das questões preconceituosas no que diz respeito, por exemplo, aí parece-me, não sei, a questão de cor, é isso? A questão de raça, não é? E aí, o aspecto é o seguinte: esse tipo de ação a gente não pode coadunar, não pode admitir, tá ok? Agora, entendamos que os Estados Unidos vive um processo político complicado. Tá meio a meio lá a pesquisa entre a Hillary e o Trump, tá? Na eleição. Como hoje a gente tem uma guerra de informação e contra-informação muito grande, ok? Tendo feito isso e colocar lá, vote no Trump, quem diz que é o cara mesmo que é do partido dele que fez isso, ou alguém que fez para poder incriminá-lo? De um modo ou de outro, é totalmente equivocada essa ação, porque Deus nos vê numa ação de igualdade. É lamentável que as pessoas vivam ainda nessa questão de poder discriminar pela cor, pela posição social e até mesmo pelas questões das opções sexuais, que isso dá muito pano para manga aí. Que a questão é o seguinte: a pessoa tem o direito de poder escolher o que ela quiser ser, tá? Eu não posso concordar, eu não concordo com ela. Agora, a questão é da convivência. Quem tem o pensamento não vai querer prevalecer sobre o outro para querer impor. É o respeito que tem que existir nas relações interpessoais, na relação na sociedade. É lamentável que a gente possa ter uma situação como esta, mas infelizmente é mais comum do que também a gente possa observar, porque tem tido muitos casos nos Estados Unidos de policiais assassinando negros, né? Esse ato, ele é considerado aqui um ato odioso, um ato covarde, um ato que envolve uma igreja, e toda vez que envolve uma igreja, envolve também os seus membros. Quando envolve os seus membros, envolve a comunidade como um todo. Quando alguém desrespeita a igreja, não está desrespeitando o prédio se reconstrói. O prédio foi incendiado, o prédio se reconstrói. Não há dificuldade em relação a isso. Demora mais dia, menos dia, obra de igreja, demora mesmo, mas isso é uma questão que pode ser reconstruída. Agora, o que está sendo agredido aqui não é apenas o prédio, o que está sendo agredido é o membro da igreja, que é um cidadão, e enquanto cidadão, ele precisa e merece esse olhar diferente para que não se viva de forma tão agressiva como essa. 11h48, no nosso debate 93, acolhemos o pastor Ailton Desidério, a pastora Virgínia Estevão, o pastor Manuel de Matos, o reverendo Márcio Siríaco. Olha aqui, gente, um fotógrafo turco publicou uma série de fotos chamadas "Você é tão linda", em que mostra a reação de pessoas comuns após ouvirem elogios inesperados e sinceros. Voltei a ênfase aqui no sincero, reconhecendo e enaltecendo a beleza de cada uma. O resultado foram fotos de doces senhorinhas sorrindo, embaraçadas e felizes ao receberem o simples gesto do elogio. Você costuma elogiar as pessoas ou tem dificuldade de fazer isso? Como você reage quando escuta um elogio? Faz tempo que você elogiou ou até mesmo recebeu um elogio? Eu quero ouvir os nossos queridos debatedores, também os nossos ouvintes que já estão opinando sobre esse assunto, porque muitas vezes é um elogio. Quando um elogio vem de um homem para uma mulher, pastora, é desaconselhável, ou em alguns casos não, entendeu? Porque tem gente que pode achar que está sendo elogiada porque tem alguma intenção, né? Então eu estou apresentando aqui as fotos para que vocês aqui que estão aqui no nosso estúdio vejam, né? Mas eu quero ouvir a opinião. Isso aqui é uma senhorinha, essa foto é antes e depois, certo? Olha bem, olha a mudança.
Olha a mudança. Olha o semblante como muda, né? Isso aqui não é tão constrangedor esse, tão idosinha, né? Mas olha aqui, abriu o sorrisão. Essa aqui fechou o olho, quer dizer, eu não consigo nem te olhar. É verdade. Né? Nós vamos vendo aqui as reações. Essa aqui cobriu o rosto, né? Essa se escondeu. De alguma forma você tem as mudanças, né, na reação das pessoas quando recebe elogio, e é essa exatamente. Esse é o tema, né? Às vezes é tão difícil a gente receber um elogio, né? A gente fica constrangido, mas como isso alimenta a nossa alma, né? Então, quando você vê que uma pessoa fala de algo que é verdadeiro, aquilo faz você ficar refletindo sobre você mesmo e aumenta a sua autoestima e faz você ficar feliz. É algo que a gente poderia exercitar muito, é perguntar quantas vezes você elogiou o seu esposo, quantas vezes você elogiou a sua esposa, quantas vezes você deu um sorriso e falou, poxa, muito obrigado por esse café, muito obrigado por essa água, muito obrigado por você existir. Então, acho que elogio alimenta a nossa alma, faz a gente ficar, edifica muito a nossa visão, não só da felicidade, mas da verdadeira alegria, que é aqueles minutos em que você sente que você está fazendo e que você é algo especial. Então, acho que essas senhoras, elas passaram por isso, né? Elas estavam tão tristes e tal. Uma foto fez com que ela mudasse todo aquele momento. Ouvinte nossa dizendo, eu quando eu recebo um elogio, fico surpresa, porque quando eu era criança, meu tio dizia que eu era a sobrinha mais feia que ele tinha. Tio. Por interior. Receber elogios é muito gostoso, é muito bom, né? Quando eu chego lá na minha igreja, que uma irmãzinha chega lá, uma senhora fala assim, pastor, o senhor está muito elegante, eu me sinto muito mais motivado para pregar. Ontem mesmo aconteceu um fato muito interessante na nossa reunião de oração. O irmão trouxe uma meditação lá e ele foi muito feliz na meditação, e quando terminou eu chamei ele ao lado e falei assim, irmão, o senhor está de parabéns, a sua meditação, o senhor foi profundo, o senhor achou um ensino maravilhoso nesse texto. O irmão chorou, vocês acreditam? O irmão chorou, derramou lágrimas pelo elogio. Ele falou assim, pastor, eu estava tão preocupado como eu iria trazer nesta meditação, e agora quando o senhor me faz esse elogio, tinha certeza do que estava fazendo, isso me fez muito bem. Olha, irmãos, como é que praticar, né, o elogio. Eu gosto, irmão, de ser elogiado. Eu não sou narcisista, não, mas eu gosto muito de ser elogiado, eu gosto muito de reconhecimento, receber, né? Reconhecimento. Tem um livro, a irmã falou sobre a questão de alimento, tem um livro do pastor Paulo César, que foi meu colega no seminário, é psicólogo, pastor, O Afeto que Alimenta. Ele aborda isso. É muito legal. E o elogio é um reforço positivo. Na psicologia, a gente faz o trabalho de psicologia experimental, e aí tem as experiências com o ratinho para ele poder fazer uma determinada tarefa. Então, quando você quer que ele faça, e quando ele acerta, você dá um pouquinho d'água para ele, dá uma comidinha para ele, é reforço positivo. Tá? Então, o reforço positivo, ele tem um valor enorme. A questão é que nós estamos muito mais dados às críticas do que ao reforço, entendeu? Então nós potencializamos o que é ruim e desprezamos o que é bom. Se nós até com nossos filhos nós pudéssemos ser mais positivos, então a ideia seria o seguinte, você reforçando, essa parte aqui estaria aumentando e a outra estaria diminuindo. Então o elogio, ele é um reforço. Agora tem gente que não gosta de ser elogiada. Uma ocasião, a igreja, agora, quarta-feira, eu fiz 29 anos de ministério, 20 na igreja do Lins. E eles fizeram uma homenagem para mim. Lá na igreja eles sempre fazem assim, o dia do pastor. E eu ficava muito sem graça. E teve uma irmã que falou assim, pastor, não fica sem graça. Porque quando você fica assim, você até está transmitindo uma imagem ruim para que a gente está querendo fazer para você. Tá? Então, às vezes, a gente tem uma questão também assim de uma imagem pequena. Não, humildade, eu sou uma falsa humildade, não aceito. Então, você tem que oferecer e também saber receber. Agora, não sai elogiando todo mundo aí, que não tem nada a ver também. Acho que os pastores falaram muito bem aqui, o elogio é um remédio para a alma, isso aí sem dúvida é muito bom. Elogiar e ser elogiado também, acho que a grande questão também aí é saber receber o elogio de fato, porque
Porque tem pessoas que acham que pelo fato de dizer, não, que isso, ela está sendo humilde. Humildade não está ligada a isso. Humildade é reconhecer quem você é em Deus e aonde você pode chegar. Então saiba, por exemplo, alguém disse pra mim, eu cheguei na igreja, pastor, o senhor está elegante. Eu digo, obrigado, porque eu sei que eu tô. Agora, pastor, o senhor parece o Brad Pitt, aí eu falo, aí já é demais. Aí tá complicado, né? Mas não é que parece? Você entendeu? Eu achei que mas a minha filha fala, entendeu? Então é o seguinte, todo mundo tem algo a ser elogiado. Sim, todo mundo com tem. certeza. A pessoa pode não ser lá o Brad Pitt aí que o senhor se referiu, pastor, mas todo mundo tem algo a ser observado, não necessariamente físico. Às vezes a pessoa que pregou, o senhor está falando, olha, a pessoa deu um estudo, a pessoa deu uma palavra ali, ó, visitou ali, foi importante. Esse reconhecimento, caindo aqui já pro lado do reconhecimento, de honrar as pessoas, né? É algo muito importante, pode ser desenvolvido em um hábito, né? É um exercício. Feito isso uma vez, você desenvolvendo esse exercício, pode ser que isso torne uma característica sua, né? Como tem aquela pessoa que diz assim, fulano é engraçado, fulano tem sempre alguém diz assim alguma, mas quando alguém tem uma palavra boa, diz assim, poxa vida, fulano é agradável, né? Ele sempre tem uma palavra boa. E aí, claro, no mundo de tanta falsidade, as pessoas dizem assim, será que isso é verdade? Será que está querendo alguma coisa em troca? Esse camarada está com outra intenção. No mundo de tanta falsidade, é tão incomum isso acontecer que as pessoas ficam ressabiadas. Mas vamos lá, tá aí a pesquisa indicando isso, os queridos debatedores reafirmando isso, e quem sabe hoje seja um bom dia para você reconhecer e valorizar alguém que tem lhe feito muito bem. Amém. Conquistou meu coração, 93 FM. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles conhecem gente que por causa das dores da vida acabou se tornando uma pessoa amargurada. 97% deles afirmam que conhecem sim. Benção pura, muito obrigado a você, ouvinte amado, você que está participando conosco aí pela pesquisa. Eu agradeço a você pelo carinho, pela participação com a gente. Agora o resultado da nossa caravana da solidariedade. É o coração de muita gente que se une ao nosso coração nessa hora tão especial, onde nós recebemos carinhosamente aqui uma vovó de 61 anos, uma batalha grande, diabética, perdeu uma vista, está lutando para manter a outra com os exames, com os resultados que estão sendo acompanhados. Vovó Leonilde, quem nós mandamos o carinho, um abraço e agradecendo aos nossos ouvintes. Maria de Lourdes de Posse está doando uma cama Bibox. Ela estava dormindo, gente, sobre pneus, um colchão sobre pneus. E Deus está abençoando aqui com uma cama Bibox através da Maria de Lourdes. Ana Lúcia de Austin está doando um fogão. A Terezinha de São Cristóvão está doando máquina de costura industrial reta. Décio Moura do Caxambi está doando uma cama de casal em bom estado e uma quantia em dinheiro. A Maria Odete de Campo Grande está doando um fogão. A Silvia de Campo Grande está doando cama de solteiro e de casal sem colchões. A Ellen de São Gonçalo está doando as linhas de tricô e de crochê que ela precisa. Paulo Neri do Rocha em São Gonçalo está doando cama de solteiro. A Lucinéia de Mesquita está doando as lãs. A Rose, olha só, a Rose está doando guarda-roupa que está aqui na casa da mãezinha dela aqui no Rio. A Rose mora em Mato Grosso do Sul, tá acompanhando a gente. Olha, a Rosângela do colégio tá doando um fogão. A Iva Rita de São Gonçalo tá doando lãs e tecidos e cesta básica. A Maria Luísa de Jacarepaguá tá doando lã para fazer tricô. A Marise Gonçalves de Niterói tá doando cama de solteiro. Nossa gratidão, reconhecimento aos nossos ouvintes por esse carinho especial. E Deus continue abençoando a vida de cada um deles nesse tempo tão importante de sermos solidários, de percebermos a dor e a necessidade daqueles que passam por lutas e problemas, e que Deus, pela sua infinita graça, nos permite abençoar e ajudar. A você que participa conosco da nossa caravana da solidariedade, quando você liga pra cá e fala conosco através do telefone 3891-9348, o telefone da caravana da solidariedade. Deus te abençoe.
e renove a bênção dele sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Obrigado aqui aos nossos debatedores, pastor Ailton Desidério, querido, muito obrigado, Deus continue a abençoá-lo. JR, um abração para você, os amigos aqui, um beijo para minha esposa, para Larissa, a filha, Tiago, Vaneide, o esposo. Eu peço que os irmãos orem pela irmã Elaine, que é a esposa do pastor Júlio lá, nossa equipe ministerial, que está com problemas de saúde. Eu gostaria que os irmãos ajudassem em oração. Pastora Virgínia Estevão, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, obrigada a todos os debatedores e ouvintes, e também muito obrigada à Igreja Semente Fogo do Recreio e de Botafogo. Muito obrigado, pastor Manuel de Matos, Deus continue abençoando, irmão. JR, eu agradeço, obrigado, um beijo a todos os ouvintes. Vinícius está comigo aqui, minha esposa, minhas filhas, e hoje, em especial aos irmãos que estão trabalhando lá na obra da igreja. Olha, vocês são uma bênção. Obrigado por ser pastor dessa igreja, que eu amo demais da conta. Ouvinte aqui dizendo, aproveito para elogiar essa rádio abençoada e todos os seus profissionais. Exemplo em todas as programações. Parece até que conheço vocês de perto. Muito obrigado, querido ouvinte, pela palavra boa e abençoada. O reverendo Márcio Ciríaco, obrigado, querido. Obrigado, JR, debatedores, ouvintes. Agradeço por participar deste momento que é tão edificante para nós também, que estamos aqui debatendo, né? E mando um abraço especial para minha família e também para o presbítero Luiz e a irmã Graça. Muito obrigado aí você acompanhando a gente, minha gente, aqui pela sua opinião, participação no nosso debate 93. Deus continue sustentando a vida de todos. Nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo que o Senhor nos oriente, nos sustente, nos guarde. Sempre precisamos da direção de Deus. Pastor Desidério vai orar conosco. Nós vamos orar juntos pelos temas que nós discutimos hoje. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos lembrar daqueles que estão amargurados e ressentidos e hoje, pela graça de Deus, viverão uma liberdade, uma libertação poderosa da parte do Espírito Santo. Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome por este momento. Te agradecemos pelo JR, pela Marcela, por toda a equipe, por esses ouvintes que, ó Pai, foram alcançados e abençoados, cremos, por aquilo que nós compartilhamos. Ó Deus, trate cada coraçãozinho, tirando toda a raiz de amargura. Ó Deus, abençoe, ó Pai, aqueles que estão vivendo momentos difíceis, momentos, ó Pai, de enfermidade na família. Abençoa a irmã Elaine com graça e cura sobre ela. Abençoa o esposo, o pastor Júlio, com todos os enfermos que estão internados, que estão em casa. Abençoa os que estão enlutados, entristecidos, dá conforto, dá consolo. Ó Deus, dá graça para que possamos fazer a diferença neste mundo, ó Pai, corrompido e perverso, fazendo valer os valores do reino, os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.